Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Mais um vídeo polêmico para vocês comentarem, concordarem, discordarem, faz parte, né? Dízimo. Contribuição da lei ou da graça? É obrigatório entregar o dízimo? Deus abençoa mais os dizimistas do que aqueles que não contribuem para o reino de Deus financeiramente? Assista esse vídeo até o final. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu like e vamos pro vídeo. Dízimo significa a 10ª parte ou 10% de tudo aquilo que alguém recebe. A prática da entrega do dízimo é encontrada na Bíblia no Antigo Testamento e, quando encontrada no Novo Testamento, faz menção à entrega de dízimos a sacerdotes ou à prática da lei judaica, ambos no Antigo Testamento. Então, por que entregamos os dízimos nos dias de hoje? O dízimo é uma contribuição da lei ou da graça? Em Gênesis 14, de 18 a 20, lemos o seguinte: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Esse é o primeiro registro na Bíblia em que encontramos alguém entregando o dízimo. No caso aqui, Abraão entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, o que não significa que Abraão inaugurou essa prática. Alguns teóricos acreditam que Abraão estava repetindo uma prática que já existia naquela época. Um pouco mais à frente, em Gênesis 28, 22, lemos a promessa que Jacó fez a Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Uma coisa que eu gostaria de destacar desses dois versículos é que os dois acontecem antes da lei mosaica, antes da lei dos judeus, antes de Deus entregar as pedras da lei e o conjunto de normas ao povo de Israel. Ou seja, o dízimo é algo que existe antes da lei existir. Em Levíticos 27, agora sim falando da lei mosaica, da lei dos judeus, Deus ordena que Moisés insira a entrega de 10%, ou seja, do dízimo, na lei. No versículo 30 diz: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Já no Novo Testamento, nós não vivemos mais debaixo da lei. Paulo fala em Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Aqui o termo fim da lei acaba tendo dois sentidos. O primeiro é o de propósito. No caso, o fim da lei seria o propósito da lei, a razão pelo qual a lei existe. É para guiar o povo até Jesus Cristo, é para apontar para Cristo. E o segundo sentido é de término mesmo, porque a vigência da lei se encerrou, foi revogada em Jesus Cristo, quando ele entregou a sua vida para ser crucificado lá na cruz, quando ele falou, está consumado. A partir daquele momento a lei deixou de vigorar. Ali o véu se rasgou. Aquilo que separava o homem de Deus já não separava mais. Passamos a viver um regime de graça revelada. E a partir daí eu quero que percebam duas coisas. Primeiro, o fim da lei não significa o fim do dízimo, porque o dízimo não foi uma criação da lei, ele foi inserido na lei. Como a gente já viu, o dízimo existe desde o livro de Gênesis. O dízimo não se limita à lei. A segunda coisa é que o dízimo era uma prática voluntária. A partir do momento em que ele foi inserido na lei mosaica, ele passou a ser algo obrigatório e, encerrando-se a lei, ele volta a ser uma prática voluntária. O dízimo é uma oferta dada a Deus de 10% de tudo aquilo que você recebe. Se fosse obrigatório, não seria uma oferta, seria um imposto. Como a gente, por exemplo, tem que pagar o imposto de renda. É algo literalmente imposto, Você paga o imposto porque foi imposto que você pague. Ficou meio repetitivo, mas é isso. Pensando bem, vamos perceber que o dízimo é uma prática tanto da lei quanto da graça. Existiu desde Gênesis, passou pelo período da lei e existe hoje. Hoje, como uma demonstração prática e voluntária da gratidão a Deus.
daqueles que se sentem abençoados por ele e querem retribuir dessa forma. Também é uma questão de consciência de que as igrejas, as pessoas que vivem para o reino de Deus, que se dedicam à obra, ao ensino da palavra, à pregação do evangelho, missões e ação social, precisam ser sustentadas financeiramente. Esses, aliás, também foram os destinos corretos dos dízimos em qualquer época, para o sustento da obra de Deus, para o sustento dos servos de Deus, e isso eu também falo no vídeo dos levitas. Se você não assistiu ainda, você pode clicar aqui para assistir. E para a ação social, ajuda aos necessitados. Nos dias de hoje, a contribuição financeira para as igrejas, para os obreiros, para aquelas pessoas missionários, aquelas pessoas que de fato se dedicam ao reino de Deus, é uma contribuição voluntária. Não pode ser imposto, não pode ser cobrado, não pode ser exigido. É oferta. Tem pessoas que ofertam menos de 10%, tem pessoas que ofertam mais de 10%, e tem gente que oferta 10%, que é o dízimo. A Bíblia não diz que você vai ser castigado se não entregar o dízimo, mas aqueles que entregam, aqueles que todo mês vão lá e contribuem financeiramente, que dão ali 10% ou até um valor maior, muitas vezes, sabem da fidelidade de Deus, sabem como é que Deus abençoa a vida deles e não deixa que nada falte. É uma experiência que a pessoa tem com Deus, Por isso que a pessoa entrega, Um dizimista, normalmente, ele não abre mão de ser dizimista, porque ele tem experiência própria com Deus. Ele sabe como Deus abençoa a vida dele. E isso é entre a pessoa e Deus. Resumindo, nos dias de hoje, ser dizimista é um ato de fé, é um ato de gratidão e é opcional, jamais obrigatório. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que tenha sido esclarecedor para você. E que Deus nos abençoe. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te peço que você compartilhe com seus amigos, que você deixe o seu comentário. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Toda semana eu posto um vídeo novo que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Muito obrigado e até o próximo.